Bom, pessoal, a gente vai fazer um conjunto de aulas bem rapidinhos, vai ficar nessa playlist, certo? Onde a gente vai fazer essa integração entre o front e o back-end, no caso o back, usando a nossa linguagem PHP, certo? A gente também vai ver como fazer um CRUD básico. E aí, pra gente começar, a gente vai recapitular um pouquinho a questão de como que a gente vai conectar, né? Como a gente vai interagir com... Uma das formas da gente interagir com o nosso usuário, que é pela pega de dados, né? Através do envio do formulário. Então, o envio do formulário, ele é uma requisição HTTP que o navegador faz para o servidor, certo? Então, nosso HTML, a gente tem lá o nosso formulário. A partir do momento em que a pessoa interage com esse HTML, né, clica ali no botão de envio, de submissão, né, do formulário, ele faz uma requisição lá para o lado do servidor. No caso, como a gente vai estar usando o PHP, a gente está usando aqui o XAMPP, e o servidor que a gente vai estar usando é o Apache, certo? Que ele permite, é um servidor web que permite que a gente rode arquivos PHP. Então, a linguagem que a gente vai estar usando, PHP, ela vai processar e vai dar o retorno, né, a resposta, mas o servidor responsável por isso, no caso da gente, vai estar sendo o Apache, certo? Então, vai estar dando a resposta para o nosso cliente para que ela apareça ali no navegador, ok? O método mais indicado para a gente submeter formulários é o método POST, ele vai enviar os dados no corpo da requisição, então ele não tem um limite assim específico de dados, como pode acontecer na URL, de ter uma limitação, né, de caracteres, que é o caso do método GET, certo? O método GET, ele é o método padrão, caso nenhum outro método tenha sido definido, certo? Então, só para a gente entender a diferença, o método GET, ele vai enviar os dados pela URL, ele vai mostrar esses parâmetros, certo? A gente tem ali a interrogação e aí vem seguido dos parâmetros. E eles ficam visíveis e, como eu falei, pode ter limites de tamanho, certo? O GET, sempre que a gente vai buscar a página em si, ele vai estar sendo utilizado, certo? Vai estar sendo uma requisição GET. Mas, no caso, a gente vai usar o POST para fazer a submissão em si. Então, só para a gente ver na prática, eu vou tentar abrir aqui o meu localhost, né, que é por onde eu consigo acessar o XAMPP, só que não vai carregar, certo? Por quê? Porque eu preciso ativar o Apache pelo XAMPP Control Panel, certo? Então, tá dando esse erro, lembrar de dar o start aqui. Pronto. A partir desse momento, eu consigo acessar o localhost. Eu vou acessar uma pasta de um projeto de exemplo aqui, só pra gente ver como seria o funcionamento, né, desse envio por método GET ou método POST. Então, esse aqui é o meu projeto de exemplo. Deixa eu abrir aqui ele na pasta mesmo, pra gente conseguir ver o código. A gente vai fazer esse projeto, certo? Então, a gente vai replicar ele, vocês vão entender o código dele aqui ao longo das aulas, vendo duas formas de envio desses dados do formulário, certo? Mas vamos por partes, aqui eu vou demonstrar para vocês como que a gente vê essa diferenciação no URL entre o GET e o POST. Então eu vou vir aqui no meu disco local C, vou acessar o meu XAMPP, vou vir em htdocs, que é a nossa pasta raiz para acessar, né, os arquivos PHP, como a gente já viu, e vou acessar aqui exemplo, vou abrir aqui pelo code. Pronto, então aqui a gente tem o nosso código, não se preocupem com os detalhes ainda, como eu falei, a gente vai ver, tá, cada passo. Mas aqui eu estou especificando que estou fazendo o envio utilizando o método POST. Eu vou mudar aqui rapidinho para GET, certo? Então vamos testar primeiro pelo método GET, vou precisar mudar no meu arquivo de processamento também, porque se eu envio um método aqui, eu tenho que receber aqui o mesmo método, certo? Só pra gente ver os parâmetros lá e depois eu explico com mais detalhes, ok? Então, quando eu der, né, quando eu recarregar aqui, vou levar os meus dados. Então, vou preencher aqui e vou enviar. Ó, percebam que ele carrega a página que tá lá no meu action, certo? Então, se eu olhar aqui, ó, eu especifiquei pra onde, né, qual ação vai ser realizada, vai abrir esse arquivo aqui, processamento.php, que é esse aqui, certo? E que tá com o método GET. Como tá com o método GET, os meus parâmetros, ó, de nome e de idade
vão ter vindo aqui na minha URL, certo? Se eu mudar aqui para post, então vou colocar aqui post e no meu processamento também, mudar tudo para post, certo? Aí eu vou dar um Ctrl F5 aqui, vou enviar novamente os meus dados, certo? Então, unidade aqui, enviei. Ele vai carregar a página do Action, só que ele não vai mandar os meus parâmetros aqui pelo URL. E se eu apenas carregar sem enviar, né, nesse caso aqui, que está como post, ele vai carregar uma página de erro aqui, né? Vai aparecer esse erro aqui, não houve submissão do formulário. Vou carregar diretamente processamento aqui, certo? E aí, ó, não houve submissão do formulário. Só que isso não iria acontecer se fosse o método get. Então, se fosse get aqui, né? Retomando aqui. Se fosse get, e aqui também get, não iria aparecer esse não houve submissão do formulário, né? Primeiro, por que aparece? Porque aqui em processamento, quando o meu método não é identificado, né? Então, ele fez uma validação de se houve, né? Tem aqui um if que valida se houve um método get sendo enviado pela requisição. No caso aqui, ele nunca vai vir para o else, porque mesmo o fato de eu carregar a minha página, então eu estou carregando aqui processamento, mesmo eu carregando diretamente o meu arquivo, ele está identificando que houve o método get sendo realizado, certo? Então, houve o método get, porque eu acessar, eu buscar uma página, já estou fazendo uma requisição get, certo? Por padrão. Aí ele está dizendo aqui que são dados indefinidos, né? Porque não houve esse envio. Mas eu poderia enviar aqui. Poderia colocar aqui a interrogação, o meu name, né? Nome igual a Ana e idade igual a 28. E aí ele viria, certo? Então eu consigo fazer a requisição diretamente aqui pelo URL. Se eu não mando nenhum parâmetro, mesmo assim ele vai tentar cumprir certinho, porque ele está sempre identificando que está tendo uma requisição get, certo? Enquanto que, sendo post, né, ele vai procurar os dados ali ele vai procurar no request method se houve uma requisição do tipo post. E se não houver o envio do formulário, que vai ser o caso aqui, então eu acessando o arquivo diretamente, né? Se não houver, ele vai identificar que não houve e vai vir para o meu else, certo? Então, essa vai ser a diferença para a gente fazer requisições, posts e gets.